Passamos agora ao painel de debate com o tema Mobilidade em Revolução. Para moderar este debate temos Susana Castelo, administradora delegada e CEO da TIS. Muito boa tarde. Também vou chamar por ordem alfabética. Pedia para que juntasse a mim o José Luís Barbarrosa, CEO da Norauto Portugal. Obrigada. Pedia também ao Pedro Amaral Frazão para se juntar a nós, é administrador e CEO do Grupo Sousa. E, finalmente, pedia a companhia do Rodolfo Floride Schmidt, Managing Director da CIVA. Infelizmente, estava prevista a participação do Sr. Vereador Ângelo Pereira, da Câmara Municipal de Lisboa, mas não foi possível atender. E, portanto, aqui o nosso painel sobre a mobilidade em revolução acaba, e naturalmente, que é um painel que acaba por ter muito a ver com as cidades, não é? Acaba por estar representado, sobretudo aqui pela indústria automóvel e pelo transporte marítimo, mas de certeza que vai ser um painel muito interessante. Aliás, já começámos a fazer uma conversa inicial antes de iniciarmos. Portanto, todos nós sabemos a importância que os transportes têm quando falamos em sustentabilidade e em descarbonização. Cerca de 1/5 das emissões globais de CO2 estão neste setor, e se pensarmos apenas no consumo de energia, estamos a falar de 1/4. Portanto, nós não podemos mudar, cumprir estes parâmetros da descarbonização se não pensarmos em mudar os transportes e a mobilidade. Portanto, nós aqui hoje iremos falar sobretudo na componente de transportes, mas quando nós falamos em mobilidade, falamos em comportamentos, em formas como nós nos deslocamos, e nesse sentido teria sido interessante ouvir também a posição da Câmara Municipal de Lisboa, mas não foi possível. Portanto, nós temos estado aqui ao longo desta sessão a ouvir falar em Fit for 55, a lei de bases do clima, temos a noção de que é muito importante os 55%. Agora, Lisboa neste momento até se comprometeu com mais do que isso, até 2030 tem previsto a ideia de que será uma cidade carbonicamente neutra, portanto são ainda objetivos mais ambiciosos, e a indústria tem procurado responder a estes desígnios e aos imperativos de diminuição das reduções das emissões. Eu se calhar começava ali pelo Florian e ia-lhe perguntar o que é que a indústria automóvel tem feito nesta matéria, como é que tem respondido, tem sido mais uma resposta ou tem a própria indústria procurado ser proativa? Ben, é unha pregunta moito abrangente, non é? Mas vou tentar sintetizar da mellor das maneiras. En fin, eu acho que a industria da automoción sempre foi pionera en termos de innovación e de tecnología en todas as súas vertientes, non? Eficiencia e demais. E esteve a investir millares de millóns ao longo dos últimos anos, e sigue a investir en prol de procurar esa mellora na eficiencia dos seus produtos, non é? É certo que, evidentemente, os objetivos das normas de emisións están a establecer uns patamares que ten que atingir e é un plano de ruta que se ten que seguir para atingir, mas está claro que están a facer un grande esforzo para atingir. Temos no pasado exemplos, por exemplo, o tema do catalizador, o filtro de partículas e toda outra serie de elementos que ajudaran claramente a poupar o que fora o impacto medioambiental da utilización dos carros, mas eu acho que agora há unha mudanza importante en geral na industria que está a ter unha visión moito máis abrangente. Posso falar, por exemplo, do grupo Volkswagen, que ten un programa que se chama Way to Zero e ten 4 pilares. E os 4 pilares comeza, evidentemente, o primeiro son os carros, ter o produto, nesta situación estamos a falar do produto eléctrico para que teña emisións cero, para ter pegada cero, mas depois pasa tamén o segundo pilar por todo o proceso de produción e logística, onde podemos ali tamén ter esas novas iniciativas para intentar reducir a pegada. O tercer pilar já comeza a ser máis innovador, porque estamos a falar já de un grupo industrial de automoción a crear e gerar novas energías renováveis. E, por último, tamén, que é o cuarto pilar, está a concentrarse na reciclaxe, nomenadamente a reciclaxe das baterías. Por tanto, está claramente máis orientado a non apenas o que era o impacto do propio carro, a utilización do propio carro, sino sobre intentar compensar a pegada cero neutral de toda a súa cadella de valor, e iso é un compromiso, acho, moito forte.
Muito obrigada. Agora, falei aí uma questão muito importante, que no fundo tem a ver com a reciclagem, com a questão das baterias, e aproveitar, passava aqui para o José. No fundo, a questão, a Norauto acaba por desenvolver aqui um papel importante ao nível da manutenção. Talvez não se dê a devida importância a esta componente quando nós pensamos na sustentabilidade, mas também tem aqui um papel. Algumas consultas que andei a fazer demonstravam que com uma correta manutenção nós conseguimos poupar cerca de 10% daquilo que são os consumos de energia. Não sei se é verdade, se não, aí saberá muito melhor do que eu, mas dava-nos também a perceber como é que esta dimensão pode contribuir neste processo. Sim, muito obrigado pelo convite. Antes que mais nada, é verdade que a Norauto tem muito o que dizer e inicialmente nós já podemos dizer que temos estamos em dívida com a sociedade, porque é um setor oficinal, é um setor tipicamente considerado como um setor poluente pela elevada produção de resíduos perigosos que temos. Como tal, é mesmo fundamental impedir a sua contaminação de forma a garantir o seu posterior tratamento e contribuindo assim para a redução da pegada ambiental. Nós somos conscientes dessa poluição e temos estado empenhados em reduzir o nosso impacto ambiental. Para além do cumprimento dos requisitos legais, a Norauto sempre foi pioneira na formação contínua e na consciencialização dos nossos colaboradores para a promoção da prevenção, na redução e na reciclagem dos resíduos. Atualmente temos mais de 20 canais de reciclagem de resíduos perigosos e não perigosos, que são triados nas próprias oficinas da Norauto e posteriormente enviados para centros de reciclagem, para a sua valorização e transformação. Há vários pares, podemos dar vários exemplos. Se falamos dos pneus, por exemplo, nós estamos a fechar o círculo através de uma das business units que temos no grupo, que se chama Blackstar. Nós estamos já a produzir e a vender uma linha de pneumáticos Blackstar, que é pneumático recauchutado. Na parte das baterias, que estamos a falar atualmente, nós fomos das empresas pioneiras no ano 2005, através de um dos fabricantes de baterias mais importantes, em começar a reciclagem, a recuperação para a posterior reciclagem das baterias. E hoje estamos em torno a uma recuperação das baterias de 85% a 90% das baterias que vendemos. Continuamos nesta circularidade e muito cedo, cá também em Portugal, vamos começar a comercializar uma bateria Second Life, que é a bateria que estamos a recuperar, enviamos e através deste operador reconstruímos e põemos no mercado uma bateria que tenha praticamente 80% das prestações iniciais. E no sentido da contaminação, efetivamente, podemos dizer que com umas boas práticas na condução nós vamos ser capazes de evitar contaminar este 10% que estávamos a falar anteriormente. Okay. Muito bem, portanto, aqui tem havido aqui um caminho muito grande no sentido da sustentabilidade. Portanto, nós aqui temos estado a falar do mundo rodoviário, mas às vezes esquecemos a importância que o transporte marítimo tem para o nosso dia-a-dia. Uma boa parte daquilo que são as mercadorias que consumimos todos é transportado por via marítima e aliás, toda esta questão primeiro da pandemia e, de certa forma, da guerra, tornou evidente de quão frágil é a nossa organização e tão dependente está destas cadeias logísticas, nomeadamente as cadeias logísticas baseadas no transporte marítimo. Temos connosco aqui o Pedro Frazão, do Grupo Sousa, portanto, e que nos pode também trazer aqui os desafios. Não é apenas ao nível rodoviário que nós estamos a trabalhar ao nível da sustentabilidade, é também no modo marítimo, e o Fit for 55 é também muito específico nessa matéria. Depois, a estratégia para a mobilidade sustentável e inteligente reforça a importância de termos navios neutros do ponto de vista de carbono. No fundo, aqui, pedir-lhe também que nos contribuísse com o que é que, ao nível do transporte marítimo, está a acontecer também neste domínio para cumprir este desígnio da redução do CO2. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos.
e a quem nos ouve e vê. Um agradecimento em especial por terem proporcionado esta nossa presença. Sucede que o setor do shipping é um setor que normalmente é debatido nos fora que são da especialidade e não é comum, e esta iniciativa tem esse mérito, de trazer para a mesma arena, onde normalmente se fala de coisas que são mais conhecidas, como o transporte e a mobilidade urbana que temos e de mercadorias por via terrestre, trazemos a questão do shipping. Eu começaria talvez por explicar o que é o Grupo Sousa. O Grupo Sousa tem a sede na Madeira, existe há 37 anos e tem fundamentalmente 3 componentes. A principal, e eu posso dizer que é a âncora, é o transporte marítimo de mercadorias. Nós somos hoje, através do armador GS Lines, o maior armador nacional em carga transportada, temos 6 navios próprios e, basicamente, somos dos 100 maiores armadores do mundo. É evidente, numa honrosa posição à volta do 90, 90 e picos, mas a verdade é que estamos lá e conseguimos estar. É incomum para um país como Portugal, que tem uma bandeira de ser um país marítimo, mas, lamentavelmente, somos nós apenas que estamos nessa lista. E digo lamentável pela costa que temos e pela história que temos, e, portanto, chegamos a este ponto, digamos, com a maritimidade que existe. O nosso grupo, através da GS Lines, garante, fundamentalmente, o transporte de mercadorias para as 2 regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, e fazemos o transporte também de mercadorias para Cabo Verde e para a Guiné-Bissau, onde, aliás, temos importantes cotas de mercado. Posso dizer-vos que cerca de 70% da carga importada por via contentorizada para Cabo Verde é transportada nos nossos navios e 90% daquela que é transportada para a Guiné-Bissau. Isto faz com que nas rotas internacionais estejamos a competir com os maiores do mercado e os maiores do mundo. E eu aproveitaria para vos dizer, quem não sabe, que se formos a uma lista conceituada, que é a lista Alpha Liner, onde estão os 100 maiores armadores do mundo, em carga contentorizada, posso dizer-vos que os 8 maiores do mundo concentram 80% da capacidade instalada. Isto já dá uma noção de que os outros 92 têm o que sobra. E nós estamos na 92ª, 3ª posição. Ou seja, quando olhamos para o transporte marítimo e para o desafio que existe, este desafio é colossal para um armador português. Ou seja, o que é que está neste momento em cima da mesa? Primeiro, a transição energética não começou ontem. A questão do shipping, portanto, do transporte marítimo, não se resume às emissões para a atmosfera. Isto é regulado a nível internacional pela Organização Marítima Internacional, pela IMO, e essa IMO há muitos anos, desde sempre, pelas convenções internacionais a que temos que cumprir, o shipping tem vindo a ser progressivamente apertado, vamos dizer, para que faça investimentos nas novas construções, nos procedimentos, no reporting, para que os navios sejam menos poluentes para o ambiente marinho e para a atmosfera. A última iniciativa, talvez a mais conhecida, foi a redução dos teores de enxofre nos combustíveis utilizados a bordo dos navios. Houve uma redução nos últimos anos de 70%. Isso significou, na prática, que os navios hoje poluem menos, porque quando têm que queimar combustível, seja para a sua propulsão, como para a produção de energia a bordo, que no fundo é o que alimenta os sistemas vitais, como a ventilação, o ar-condicionado, os frigoríficos e a iluminação, para não dizer outras coisas, os navios hoje poluem menos. Pelas boas razões, estamos nessa trajetória, e o que nos ensinou isto foi os desastres brutais também, que em termos de construção houve que melhorar, como seja navios de duplo casco, navios petroleiros e outros tipos de, digamos, de normas internacionais que as novas construções e aqueles que os navios têm que obedecer. Posto isto, qual é o desafio que aqui está em cima da mesa? E vão com certeza perceber isto. Os navios são plataformas caríssimas. Têm longos ciclos de amortização, à volta dos 25 a 30 anos. Nós adquirimos recentemente um navio usado, vamos dizer assim, utilizando aqui a terminologia das viaturas, custou 28 milhões de euros. É um dos maiores porta-contentores registrados em Portugal, que navega com bandeira portuguesa, está neste momento a navegar para Viana do Castelo, veio da Ásia. E o que é que sucede? Estes navios, hoje, têm que caminhar na rota da transição energética. Qual é a dificuldade que está neste momento em cima da mesa? É que não há novos combustíveis. Ou seja, aquilo que é a transição energética que tem que passar para os navios precisa fundamentalmente de 3 ou 4 coisas. A primeira é a tecnologia. A tecnologia, vou dar um exemplo, como seja o gás natural liquefeito, que é uma tecnologia mais amiga do ambiente do que propriamente os combustíveis fósseis líquidos, que são conhecidos, como os fuel oil.
que tem um benefício tremendo em termos de dióxido de carbono, em termos de redução, que anda à volta dos 22% a 23%. Não chega. Mas tem o mérito de não ter emissões de enxofre, não ter emissões de partículas. Isso é bom, e sobretudo para os estados costeiros, onde existem uma grande parte da população. Agora, são precisos novos combustíveis que ainda não estão disponíveis, em escala, portanto em quantidade, e disponíveis nos portos para que os navios possam abastecer. Tem que existir infraestruturas portuárias capacitadas para que esses combustíveis sejam fornecidos. Tem que haver bancas de combustíveis para que tal aconteça. Ou seja, como é que os armadores, e sobretudo os mais pequenos, podem decidir sobre investimentos em que os ciclos de vida operacional dos navios são 30 anos, quando os ciclos de vida ambiental estão ainda aquém e estão indefinidos neste horizonte de 30 anos. Portanto, esta equação, enquanto não estiver resolvida pela regulação e seja universal, porque a natureza do shipping, eu relembro, que nos transporta 90% das coisas que nós habitualmente consumimos, enquanto isto não for resolvido, é impossível, em consciência, os armadores tomarem decisões de investimento. O que é que fazem? Prolongam a vida dos navios e ficam à espera que o mercado diga o que fazer. O Fit for 55 tem em cima da mesa várias medidas e eu vou mencionar duas. A primeira é o CEL, que já hoje foi passado, aqui o European Trading System, no fundo, pagar taxas de carbono pelas emissões que continuam a emitir, porque, obviamente, o shipping não tem alternativa. E o que é que vai acontecer? Aumentam os custos operacionais e isto vai ser repassado para a prateleira dos supermercados. Não há volta a dar. O que é que acontece se isto não suceder? Os armadores têm que absorver o custo e vão colapsar. Está resolvido. Segunda questão. Tem que ver com uma medida que é muito inteligente, que é o chamado slow steaming, que é os navios navegarem a velocidades mais baixas. Isto no trânsito, digamos, transatlântico, digamos, entre vários continentes, é possível o navio, que em vez de navegar a 18 nós, navega a 14, demora mais tempo, poupa combustível, é verdade. Mas Portugal tem uma dificuldade enorme, que eu explico, que é, no trânsito dos navios entre Portugal continental e as regiões autónomas, com a Madeira demora cerca de 39 horas. Se nós reduzimos a velocidade dos navios, hoje temos, por exemplo, 2 navios a fazer o transporte regular de carga entre Portugal continental e a Madeira. Se reduzimos a velocidade, temos que meter mais um navio na linha. Ora, se colocamos mais um navio na linha, vai poluir mais, reduz a eficiência. Portanto, perde o planeta, perdem as pessoas, não faz sentido nenhum. Ou seja, a nossa configuração arquipelágica não nos dá grande espaço de manobra para, de forma bem-sucedida, de forma eficiente, implementar esta medida. Quem não percebe isto, não percebe nada. Ou seja, aqui isto é fácil, isto é comprovável, não é preciso ser um cientista para perceber isto, e, portanto, isto, se não for bem resolvido, o que é que vai causar? Uma coisa muito simples, que até eu percebo, que é, vai haver um sobrecusto. Havendo um sobrecusto, quem vai pagar são os consumidores das regiões autónomas, e já não estou a falar de Cabo Verde nem da Guiné, que é tráfego extra-europeu, em que nós vamos perder competitividade no mercado europeu, nós, armadores, e as populações das regiões autónomas vão ter uma inflação superior àquelas que existem no continente, pela simples razão de que nas regiões autónomas não é possível mandar lá um comboio ou mandar um autocarro levar as coisas a um caminhão. Portanto, o desafio é grande. Por vezes é dito que os armadores, enfim, ganham e têm lucros fantásticos e extraordinários, mas posso dizer-vos que os armadores só não conseguem fazer porque isto não está suficientemente estabilizado. Mas vou dar um exemplo dos 2 maiores do mundo, só para terminar, que é o seguinte: os 2 maiores armadores do mundo, a MSC e a Maersk, estão a investir em novas tecnologias, novos navios. A Maersk, que é o segundo, está a investir no metanol verde, que é uma ideia extraordinária. Só que são 12 navios em 720. Portanto, são menos de 2%. Portanto, isto não vai mudar o mundo. Ou seja, o desafio está em cima da mesa e esta equação está toda para resolver. Portanto, é este o panorama com o transporte de carga. Muito obrigada. Acho que deu-nos aqui uma leitura muito interessante. Eu agora, criando aqui a ideia de que temos de procurar alternar também nas perspectivas, nós temos em cima da mesa, em 2025, a questão do Euro 7.
no fundo, uma nova classe de emissões mais exigente. Inicialmente até se tinha falado em 2022, já empurramos um bocadinho, como tão bem fazemos, quer em Portugal, e somos realmente especialistas, quer na Europa. Isso vai trazer novos desafios. Esse Euro 7 implica ser só elétrico ou ainda vamos ter veículos a diesel a cumprir essa classe de emissões? Diesel, enfim, combustíveis fósseis. De carros de combustão. Enfim, Euro 7 é uma nova medida de emissões que establece un patamar de exigencias en términos de emisións dos carros de combustión interna que é bastante elevado, non? En fin, requer unha serie de investimentos, innovações e unha serie de custos nos carros. Por tanto, os custos dos carros vai subir, porque, claro, ten un incremento de custo e, por tanto, o preço vai ter un efecto, non? Entre tanto, os carros eléctricos esperamos que agora, a medida que vayan a ter máis, van a poder usufruir do efecto a escala, non é? E, por tanto, van a baixar os preços, non é? E iso vai ter realmente unha mellora na situación diferencial que temos actualmente entre os dois carros. Sabemos que a tecnología actual dos carros eléctricos é máis cara, mesmos a pares, con a tecnología de carros de combustión interna. Iso vai ter, evidentemente, unha dinámica que vai ajudar a esa transición a electrificación. Non vai a completarla por completo, porque, en fin, eu acredito que vai haber ainda carros de combustón no futuro no mundo, porque en algunhas partes do mundo se vai seguir a precisar tipos de carros destos moito máis eficientes, evidentemente, mas non en todos lados conseguirán ter a solución eléctrica disponível, non por os carros, sino por la infraestructura. Por tanto, esa é a situación. Mas acho que un dos elementos importantes, e en este sentido era un pouco esa transición de si isto va a provocar unha transición directamente ao eléctrico e demais, acho que o que temos que realmente rever é a situación do parque automobilístico. Vimos agora recentemente que o Helder Pedro, o presidente da ACAP, estaba a falar de que temos un parque automobilístico que ten 13,7 anos. Iso é unha situación moito alarmante, no sentido que 2/3 partes de esos ten máis de 10 anos e un 25% ten máis de 20 anos. Ali temos unha diferencia en termos de tecnología brutais e con consecuencia tamén en termos de emisións. Por tanto, o tema do abate é un tema que é moito crítico, já non por la transición, sino por a necesidade de baixar as emisións do parque automobilístico portugués, e é moito preciso facer agora estes incentivos ao abate, que vai ter grandes vantaxes tamén, non é? O primeiro vai baixar a emisións, evidentemente, va a mellorar a seguranza nas rúas, porque os carros actuais ten condicións e elementos de seguranza na conducción que vai ter un impacto moito positivo, que non tenen carros antigos, vai ter unha mellora dinamización no sector e tamén vai ter, por tanto, maiores receitas. Portanto, isto é moito importante. Combinado a necesidade de rejuvenecer ese parque, conjuntamente con a situación dos eléctricos e demás, sí que pode ser un elemento dinamizador, non apenas a entrada de EU7 por si sol si. Sim, eu acho que nós, quer dizer, do ponto de vista da indústria está a ser feito o caminho, mas na verdade depois há toda a equação, no fundo, dos consumidores que tomam a decisão de comprar ou não comprar, e onde a questão económica é muito relevante, e estava a ouvi-lo e a pensar, bem, os veículos elétricos são de facto mais caros, os veículos com novas normas Euro 7 vão-se provavelmente aproximar, obviamente o mercado, à medida que vai ficando mais maduro, também vai trazendo soluções mais económicas, mas isso não vai fazer com que nós fiquemos com os carros velhos que temos lá em casa mais uns anos e no fundo, é contraproducente para aquilo que nós queremos atingir. É um desafio que, no fundo, não é respondido pela indústria, mas que, de alguma maneira, vamos ter que encontrar aqui uma solução. Aqui, para a Noral, também é um problema, porque esta questão dos carros elétricos, aparentemente, do ponto de vista da manutenção, reduz muito a intensidade que é necessária, e isso é um ponto a favor destes veículos. Como é que esse desafio está a ser visto por vocês? Sim, para nós é muito importante fazer frente a esta situação, e sobretudo há muitos anos que estamos a preparar esta situação, mas queria voltar-se um momento sobre o dado que o Helder estava a dizer, e o colega espanhol, compatriota espanhol, estava a levantar, que são os 3,7 anos da antiguidade do parque.
devemos renovar o parque, é muito importante, mas, entretanto, renovar a viatura, sabemos que é um investimento, que não é fácil. Logo chega a pergunta se elétrico ou híbrido ou continuamos como térmico. As diferenças de custo hoje em dia são ainda muito importantes. E esta parte onde nós entramos também temos muito que dizer no sentido de acompanhamento dos automobilistas nesta transição que está a acontecer. De que forma é que nós estamos a ajudar? Primeiro, estamos a tentar consciencializar no sentido de não só nós, também na própria indústria, que hoje já está a introduzir nos próprios elementos digitais da viatura uma ajuda à condução muito mais sustentável, uma ajuda à condução muito mais ecológica, que permite não só reduzir as emissões, sino também manter em melhor estado todas as peças de desgaste da viatura. Este é um ponto muito importante. Nós não só fazemos manutenção, também vendemos produtos e devemos acompanhar e sempre ajudar neste sentido. Vou dar-vos um exemplo. São exemplos muito básicos, mas que devemos saber. Quando nós montamos umas barras, uma mala de tejadilho no nosso centro, sempre aconselhamos tirar após o uso. Por quê? Porque estamos a reduzir praticamente 10% o consumo da viatura. E são algumas dicas que são muito importantes para avançar neste sentido. Sobre o ponto puramente elétrico, aqui o grande desafio da manutenção elétrica para nós não é só de um ponto de vista, das vezes que o próprio automobilista vai vir a visitar-nos e de que forma temos que adaptar. O grande desafio reside nas pessoas que temos que ter, as pessoas que temos que formar. É uma transição muito grande que nós já começamos há alguns anos, que estamos a descobrir, que temos surpresas positivas, porque estamos a ver que não é tanto recrutar externamente, sino que temos muito talento interno que podemos acompanhar para ajudar nestes diferentes níveis de manutenção da viatura elétrica. Nós estamos a avançar nesta linha e não é só um desafio econômico. Acho que a prioridade deve ser que a solução é mais ecológica e temos que acompanhar. Estamos a ver os aumentos dos combustíveis, energia, tudo isto, mas na maioria dos casos o fator é mais do que é mais que econômico. Enquanto à regularidade das manutenções, as diferenças de preços entre as duas opções, a periodicidade vai ser diferente, mas também sabemos que se não fazemos todas as manutenções que devemos fazer no momento que fazemos, as consequências vão ser muito maiores economicamente. Obrigada. Agora perguntava novamente, a questão dos combustíveis e da questão de começarmos a ter aqui os Emissions Trading Systems para os armadores são temas importantes, mas um navio acaba por ter, no fundo, quando chega a um porto, tem um conjunto de solicitações que são muito mais complexas e muito mais complicadas do que quando nós pensamos nos veículos ligeiros, onde também as infraestruturas são muito mais ubíquas. O que nós há pouco estávamos a conversar e percebemos que há aqui uma oportunidade de melhoria muito grande ao nível da sustentabilidade, por exemplo, quando o navio está no porto e que, em vez de estar a usar um combustível fóssil, pode utilizar eletricidade, não é? E no fundo que isso era uma oportunidade de também contribuir nesse sistema. Ajudava-nos aqui a perceber um pouco melhor esse tema e isso não é verdade só apenas para as mercadorias, também para os passageiros, nomeadamente nos navios de cruzeiros. Tanto quanto eu percebi, é assim, não é? É verdade. Vamos lá ver. Aquilo que é mais visível para as populações e nas zonas costeiras onde vive grande parte das populações é, de facto, o impacto da atividade da indústria do shipping, seja de carga, seja de indústria de cruzeiros também. Hoje cada vez temos navios maiores, seja navios de cruzeiros, como até navios porta-contentores, isto é sabido, conhecido, e isto acontece por uma questão de eficiência. É evidente
Quanto maiores forem estes navios, a capacidade por unidade transportada é mais eficiente. Portanto, isso é simples de calcular. O que é que acontece quanto ao impacto? É que estes navios, quando atracam nos portos, inevitavelmente, e sobretudo nos navios de cruzeiro, mas também nos navios de carga, têm que ter os sistemas vitais a funcionar. Portanto, têm que ter geradores de bordo para alimentar, no fundo, essa produção de energia destina-se a alimentar ventilações, sistemas auxiliares, iluminação, frigoríficas, muitas vezes, e no caso de navios de passageiros, não sei quantas cabines, não sei quantos ar-condicionados. Portanto, imaginam, é um sorvedor de energia sem fim. Ora, o que está neste momento determinado, e não é de hoje, já tem alguns anos, a Europa decidiu criar uma diretiva para a edificação de capacidades infraestruturais para os novos combustíveis, onde está aquilo que se chama o cold ironing, ou o onshore power, que no fundo é ligar os navios com uma ficha elétrica à terra e consumirem. Eu vou-vos dizer que isto não é novidade nenhuma. Eu sou oficial de Marinha e há 40 anos que os navios na base naval do Alfeite ligam a energia de terra. Portanto, isto não é novidade. Onde é que isto peca agora? Duas coisas que estão por fazer. E a parte mais fácil até é do shipping, porque com o shipping, como está tudo regulado, é só cumprir a legislação que vier a ser publicada. É a parte das infraestruturas nos portos. Porquê? Porque é preciso, são investimentos grandes, que são precisos fazer, ponto 1, demoram a fazer, e tem que se olhar para isto uma lógica, primeiro, de projetos piloto, e outra depois de escala. É evidente que os investimentos são muito grandes, mas o retorno depois é imediato. E até com vantagem, se calhar, para os Estados, porque há determinados navios que embarcam combustíveis fora de Portugal e, quando ligarem à rede elétrica nacional, vão pagar uma fatura elétrica pela sua estadia. Portanto, o negócio até é capaz de não ser mau de todo. Por outro lado, para que isso aconteça, é incontornável que os estándares têm que estar completamente fechados. Portanto, não nos cabe na cabeça acontecer, como nos acontece em casa, de termos uma gaveta cheia de telemóveis antigos e de transformadores e de adaptadores para isto e para aquilo, que estão ali sem fazer nada e não sabemos muito bem o que é que lhes vamos fazer. E não temos alma de pôr aquilo no lixo porque temos uma consciência ambiental minimamente aceitável. Ou seja, estes investimentos têm que acontecer. E isto, ao acontecer nas cidades, vão reduzir duas coisas. Obviamente, o impacto ambiental. É preciso ver que há um impacto ambiental menosprezado, que é, no fundo, quando os geradores estão em porto a funcionar, eles têm que ser arrefecidos, normalmente é com água do estuário, e, portanto, a água não tem, esse sobreaquecimento não vai ocorrer. E também a nível do ruído, porque a questão do ruído, tal como sucede com as viaturas elétricas, a partir do momento em que o navio liga a energia de cais, ou a energia de terra, como é dito, digamos, na conversa normal, pura e simplesmente não faz ruído. Isto parecendo que não, é acumulativo o ruído e, portanto, o nível de ruído nas cidades vai baixar, inevitavelmente, sobretudo naquelas em que os navios estão em cima da cidade. Não é tanto visível, talvez, em Lisboa, mas noutras cidades do norte da Europa isso é, sobretudo, visível e está a ser acautelado. Portanto, no fundo, é este o desafio, é de investimento. Da parte dos armadores, só têm que pôr os navios a ligar a energia de terra, a tecnologia é mais do que conhecida, não há novidade nenhuma. Portanto, é facílimo. Haja capacidade de investimento e está resolvido. Esta questão do dinheiro é central e nós aqui apenas temos estado a falar pouco das cidades e, no fundo, uma boa parte da mudança vai depender das cidades e da forma como elas vão regular. E temos estado aqui a resolver isto tudo com novos veículos elétricos, não poluentes e por aí adiante, mas estamos aqui a ignorar várias coisas, nomeadamente o consumo que temos do espaço que fazemos com a utilização massiva dos veículos elétricos, ou não elétricos, ou com os combustíveis. Num contexto em que nós estamos com recursos escassos, em que a indústria automóvel não está a ter capacidade de resposta, no fundo, ao nível de shippings, e está a haver aqui alguma ruptura. E já foram tentadas novas soluções antes. Não era agora uma oportunidade de começarmos a repensar, em vez do veículo ser próprio, meu, evoluímos para sistemas de mobilidade partilhados? Eu sei que essa experiência já foi testada e abandonámos, mas será que não era uma altura de voltarmos a experimentar, a partilhar os veículos? Sim, eu acho que, enfim, car sharing é uma necessidade que cada vez vai ser máis presente nas cidades. Para se callar, para o enquadramento, temos que pensar un pouco na situación sociodemográfica non é que realmente va a facer que isto acontezca de maior ou menor maneira nas cidades. Actualmente estamos na situación no mundo, a populación está máis a vivir máis nas cidades que fora das cidades, non?
Eso lleva a constreñimientos dentro das cidades en termos de mobilidade e, entón, por tanto, moitas cidades sabemos já que están a limitar ou coaccionar o que é o tránsito da mobilidade interna. Nesse sentido, estamos a falar de dois elementos. Primeiro, a limitação quantitativa em termos de carros que podan entrar e que podan circular e que podan estacionar dentro das cidades. Dois, em termos qualitativos, que tipo de carros poden entrar, sobretudo en moitas cidades, en termos das súas niveis de emissões. E iso vai levar que moitas persoas que están a morar nas cidades durante ao longo da semana, por decir así, non vai precisar realmente da solución, ou a solución actual non vai servir. Portanto, temos que ir a procurar unha nova solución. E esa solución chamase micromobilidade, micromobility, e que aí estamos a falar de microcarros, de motas eléctricas, de trotinetes, en términos comerciais de last mile concept, que son pequeñas carriñas que llevan as mercadorías pequeninas até a casa e todas estas cosas, e todas estas evidentemente en unha tecnología eléctrica, e en ese encuadramento onde as persoas já fican máis desapegadas do carro e demais e precisan puntualmente distintos tipologías de carro, o car sharing vai ter uma expressão considerável, com certeza. Eu até estava a ir um pouco mais longe do que isso, porque na verdade o que se verifica, e no fundo no nosso dia-a-dia, é muitas vezes utiliza-se um carro, nem se utiliza todos os dias, mas vamos imaginar que sim, mas usa-se um período relativamente curto e depois fica ali o tempo todo estacionado. Por outro lado, com a emergência do teletrabalho, às tantas as pessoas deixam de precisar de usar o carro todos os dias. E talvez a mim desse jeito usar mais aos fins de semana e assim à segunda, quarta e sexta. Será que nós não podemos imaginar, até porque neste momento temos a tecnologia e uma app, no fundo, reservar slots de horas, dias, no fundo termos uma... Eu sei que eu comprei um determinado conjunto de horas ou uma determinada utilização deste veículo em que depois eu aciono em função das minhas necessidades. Isto não era um modelo interessante que obviamente no fundo não é tão público assim, é quase um contrato de leasing, mas não é contínuo, é discreto no tempo. Isto é um tema que já vos passou pelos vossos modelos de negócios, não é interessante? Sim. Enfim, isso é, a fim, a essência da mudança do paradigma que temos na indústria da automoção. Que passamos de vender carros a vender mobilidade no futuro, não é? A mobilidade já não vai ser, enfim, um carro fisicamente, senão umas soluções de mobilidade que têm que se ajustar às necessidades dos clientes em cada um dos momentos. Estamos a falar, pois, se calhar, dentro da cidade, micromobility, quando se precisa sair fora, pois, um carro mais maior, enfim, se se quer ir a esquiar, então, pois, enfim, um SUV, enfim, e todas essas distintas alternativas que temos. Portanto, isso é uma realidade e cada vez vai ter mais expressão. Onde están as limitações? Normalmente, nas persoas que vivem fora das cidades, tenen maior necesidade de ter un carro porque as soluções de mobilidade, por temas de costos logísticos e de estructura e de escalação do modelo, estão máis limitados. Mais fácil poder facer eso en un centro moito máis reducido, como pode ser unha cidade. Por eso estaba eu a referirme máis ben focalizando na cidade como núcleo para gerar este conceito de car sharing, porque aí o que podes utilizar é ter un maior grado de utilización dos elementos. E ese é un elemento fundamental para facer profitável e rentável este modelo novo que vai vir com toda certeza no futuro. Esperemos que sim. Até porque isso acaba por pegar muito com aquilo que acaba por ser a atividade. Porque uma das barreiras tem a ver com o veículo estar impecável e no fundo, impecável do ponto de vista da oficina, digamos assim, mas também do ponto de vista daquilo que é limpeza, conservação e por aí adiante. E, eventualmente seria aqui uma possibilidade de fazermos um jogo que, na verdade, beneficiava a cidade como um todo e as pessoas naquilo que é a disponibilidade. Isso parece-vos interessante ou nem por isso? É muito interessante e acho que é muito importante também ter em conta o ponto de partida de cada um dos países. As culturas são muito diferentes, o sentimento de pertenência está muito mais desenvolvido nos países latinos, Espanha, Portugal, e se calhar por isto que nos países nórdicos, em França, o car sharing, tudo o que são as mobilidades compartidas, está a avançar muito mais rápido e aqui ainda temos alguma dificuldade neste sentido.
Mas é importante, quando falamos das cidades, das novas mobilidades, micromobilidades, tentar sempre ter um raciocínio muito mais global. O que está a acontecer hoje? Hoje, achamos que temos uma cidade móvel ou adaptada para a micromobilidade porque construímos umas ciclovias. Devemos pensar, inicialmente, desde o ponto de partida, sempre com uma visão muito mais global. A combinação do setor público e do setor privado é muito importante desde o momento mesmo da gênese do projeto. Não podemos ter umas ciclovias adaptadas para bicicletas elétricas, para trotinetes nas cidades, se não pensamos em como vamos fazer a manutenção, como vamos ter estes novos veículos melhor estacionados dentro da cidade e como podemos acompanhar. Então, não é só de que forma nós temos uma legitimidade na manutenção, por exemplo, manutenção do veículo tradicional. Agora estamos a entrar no veículo híbrido elétrico e achamos que esta legitimidade que temos como viatura, como veículo tradicional, pode ser um ponto de partida interessante para avançar com uma das alavancas do futuro, que são as bicicletas das trotinetes, que nós vendemos. Eu sei que seguramente mais de 60% das pessoas que estão aqui dentro não sabem que a Norauto está a vender bicicletas elétricas e trotinetes. Isto é muito importante. Mas nós temos também que adaptar o nosso business, o nosso modelo de negócio a esta transição comportamental dos nossos clientes. Neste sentido, a Norauto tradicionalmente sempre está ubicada mais em centros comerciais, nas áreas fora das cidades, e vamos lançar novos conceitos dentro das cidades para acompanhar nesta manutenção, é o que estamos a dizer. As pessoas que trabalham não precisam do seu veículo durante o dia, mas precisam de fazer manutenção. Devemos estar lá onde eles precisam e podem fazer esta manutenção. É muito importante acompanhar neste sentido. Sim, muito relevante e, na verdade, nós temos na empresa várias pessoas que usam bicicleta e que já se estão a debater com essa questão da manutenção, porque tudo, por definição, precisa de ser mantido, não apenas os veículos. Eu acho que nós já estamos quase nos minutos finais, mas eu ainda perguntava, portanto, nós temos claramente, falta-nos aqui o transporte público, e falta-nos aqui o modo ferroviário, que na verdade são peças essenciais desta equação. Portanto, nós temos que nos socorrer de todos os modos, de todos os instrumentos e faltam-nos as pessoas. Porque um dos drivers importantes para esta mudança são como é que as pessoas vão reagir, porque nós podemos ter o melhor veículo do mundo, se não comprarem, não temos adesão. Mas, no fundo, era aqui, mais uma vez, uma pergunta. Eu sei que vocês não têm integração com o transporte ferroviário, mas é absolutamente essencial nós haver esta promoção, não nas ilhas, porque nós não temos ferrovia nas ilhas, mas ao nível continental há aqui ainda muito trabalho a fazer nesta matéria, em que podemos transferir, haver uma melhor integração entre o transporte marítimo e ferroviário. Sim, mas a ver, a questão de fundo, penso que é conhecida de todos, que é o transporte rodoviário é ótimo, temos, digamos, do footprint carbónico, não há melhor. O que é que acontece com o transporte rodoviário, com o ferroviário? É que é um bocadinho mais compartimentado em termos do planeamento, ou seja, tem que haver uma infraestrutura que dê vazão ao número de contentores, pensando em contentores para os transportar, tem que haver composições em tempo para que isso se faça de um fluxo contínuo de acordo com as necessidades. Isso é muito mais fácil no transporte rodoviário por razões óbvias, sai a que horas lhe apetece. O contentor é uma unidade, digamos, transportada, isso resolve-se. O transporte marítimo, obviamente, tem uns timings um pouco diferentes e quando transporta em escala. Mas eu penso, só para terminar, nós estamos aqui numa transição energética, mas estamos também numa transição de perfis de consumo. Ou seja, nós hoje temos um acesso brutal ao mercado global através do comércio eletrónico. O comércio eletrónico tem o mérito ou demérito de criar uma expectativa de entrega em tempo recorde. Hoje a fiabilidade nos pagamentos podia ser um papão que nos estivesse a fazer fugir de tudo isto. E nós hoje, inevitavelmente, conseguimos, através do comércio eletrónico, ter acesso
muitas coisas em muito melhor preço, por vezes, e com melhores timings de fornecimento do que aqueles produtos que temos na loja e que nos falta um número que não é o nosso. E, portanto, isto faz com que as cadeias logísticas tenham que se rearranjar e encontrar soluções inovadoras para dar resposta a essa alteração de perfis de consumo. Estes perfis de consumo têm uma coisa, que são universais. E, portanto, isto ao acontecer a uma escala universal, tudo tem que mudar. Nós sabemos que recentemente houve uma crise, houve um congestionamento dos portos, dando um bom exemplo, porque, digamos, as cadeias de produção que vêm do Oriente, houve um congestionamento. Esse congestionamento foi um congestionamento conjuntural, fruto da pandemia, fruto de uma coisa muito simples, que fez com que navios, contentores e reposicionamento de contentores vazios e portos tivesse uma perturbação brutal conjuntural, porque houve ciclos que se fecharam de produção, transportes que não foram feitos e houve filas para descarregar nos portos. E, portanto, uma coisa bem feita é que nós temos uma frota mundial ajustada àquilo que são as necessidades de navios, frotas de contentores e portos. Mas, obviamente, nada disto está preparado para uma situação de exceção como foi o pós-pandemia. Nós falámos hoje aqui o dia todo estamos a falar ainda, de sustentabilidade. E há uma das coisas que me consigo continuar a fazer um bocadinho de aflição, que é estas metas políticas, que devem ser realistas, parecem estar um pouco alheias daquilo que é o que nós estamos a viver. Nós estamos ainda na ressaca de uma pandemia com os efeitos que todos conhecemos, temos uma recessão à porta com economias europeias, designadamente a Alemanha e a Itália, que estão para lá a caminhar, temos uma inflação que está a chegar, temos uma guerra na Europa, temos uma crise energética e também temos a questão da logística. Portanto, estas metas têm que ser calibradas, os níveis de ambição temporais e as metas de descarbonização têm que ser realistas, porque se isto não acontecer, vai ser o descrédito completo. Nós estamos a falar de 2050, como alguém já disse, não está cá, eu também cá não devo estar, mas o que me parece é que é irreal projetar isto no tempo, senão é aquilo que os ingleses dizem como wishful thinking, quer dizer, não vai acontecer, ninguém acredita, mas toda a gente escreve e escrevem-se rios de papel com esta coisa e ainda desbastamos a floresta sem querer. Ou seja, há assim uma série de coisas que estão a acontecer que me parecem não fazer muito sentido. Isto não tem a ver com o transporte, só com o transporte marítimo, tem a ver com a vida de todos nós. Tem a ver com e, portanto, isto é um bocadinho o que nós estamos a viver, é a sensação que temos. Na verdade, as metas são fáceis de se ir incrementando e aumentando a dificuldade. E todos nós nos entretemos aqui a dizer vamos fazer, mas na verdade é preciso fazer. E o fazer vai ter implicações na vida das pessoas. Porque nós podemos, do ponto de vista tecnológico, estar a fazer aqui um conjunto de coisas que de facto vão incrementar, e aqui já falamos de vários exemplos, mas as pessoas vão ter que executar pequenas mudanças na vida. E isso fica nestes últimos minutos finais. Só tinha uma última pergunta, quase de provocação. Estamos mesmo a assistir a uma revolução na mobilidade, ou estamos a revolucionar quanto basta para ficar mais ou menos tudo quase na mesma, naquilo que é o nosso estilo de vida? E era uma pergunta para cada um de vocês, se isto vos suscita algum comentário. São os nossos últimos 2 minutinhos. Não sei se me fiz entender. Sim, acho que sim. Estamos a assistir mesmo a uma revolução da mobilidade. Aqui não há forma de não avançar neste sentido. A única dúvida que podemos ter, e tem muito a ver com as mensagens políticas, que é a velocidade desta transição. Porque nós não somos quem marcamos a velocidade. A velocidade é marcada principalmente pelas grandes mensagens que estamos a ouvir. Estamos a ouvir fim dos veículos de combustão 2030, 2035, 2040, segundo os países. Estamos a ver que são diferentes das mensagens. Os medos que podemos ter, nós estamos preparados para avançar a esta velocidade. Ontem mesmo tivemos uma intervenção na nossa convenção de um operador de instalação de pontos de carregamento. A sua visão é muito diferente desta visão que temos, que é todos com viatura elétrica. A sua visão é que não há energia suficiente no país para estar todos a carregar a nossa viatura elétrica dentro de 15 anos, 20 anos. E isto é preocupante, porque nós sabemos que existe uma revolução
na área da mobilidade, que devemos avançar, mas qual é a velocidade que temos que pôr à frente? Porque ir demasiado rápido, às vezes, pode supor também a supervivência de algumas empresas. Não sei. Eu posso fechar também, só um minuto. Nós temos, nesta coisa da transição energética, nós temos a fazer uma maratona, não é uma prova de 100 metros. E, portanto, uma maratona obriga a ter resiliência e adaptabilidade às circunstâncias do próprio organismo durante essa prova. Não que eu alguma vez tenha corrido uma maratona, que era incapaz de fazer uma coisa dessas, mas talvez uma de 100 metros conseguisse com algum mérito, mas a verdade é que isto tem que ser visto nesta perspectiva. E eu penso que não pode haver no mindset, digamos, das guidelines políticas, um espírito de corredor de 100 metros, quando o que está em causa é uma maratona. Por outro lado, para justificar esta minha afirmação, que inventei agora, nós vimos uns slides há pouco do Ártico, do que está a acontecer. E, portanto, só não vê quem não quer. Aquilo é facto, aquilo não é uma invenção, nem é uma invenção. Portanto, se não sendo, se aquilo é verdade, parece que isto não vai correr bem se não tomarmos medidas sérias. E isto não basta o secretário-geral das Nações Unidas ser capa da revista Time em 2019 com água pelo joelho. Isso não chega, já se percebeu, e ele próprio percebeu isso quando se pôs nessa figura. Deve ser uma montagem, imagino eu. Deve ter sido, não sei, tenho curiosidade, mas a verdade é que isso não chega, não é? Do resto. Pois, é verdade. Florian, os últimos 30 segundos, não? 30 segundos, muito rapidamente. Eu acho que toda esta situação veio lo que é acelerar de uma forma inacreditável um processo que já se havia iniciado na nossa indústria, que era a mudança do paradigma, ¿no? Total, en temas de cliente, de tecnología e tamén de noso modelo de distribución. Acho que, por tanto, non vamos a voltar ni de longe a donde parte a partida, sino todo o contrario, vamos a ir, e con certeza, a un porto, voltando aquí a todo isto, se callar que ni siquiera estábamos a ecuacionar cando saímos no inicio desta viaxe, non é? Mas acho que tras grandes oportunidades para replantejar de raíz, realmente día a día, todo o noso modelo de negocio e readaptarlo. É un grande desafío para todos, mas acho que é unha grande oportunidade para dar un salto cuantitativo to the next level. Muito obrigada. Penso que terminamos aqui a nossa sessão. Agradecer, foi um prazer. E pronto, e terminar. Obrigada. Muito obrigado.